Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai analisar o musical Wicked de 2024. Já está muito claro para quem acompanha a temporada de prêmios que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas vem passando por um processo intenso de internacionalização do seu quadro de membros. Isso se reflete principalmente nos títulos indicados ao Oscar, que nas últimas décadas se distanciaram um pouco daquelas grandes produções desenvolvidas pelos maiores estúdios de Hollywood. Perdeu-se, portanto, um pouco do cinema norte-americano puro sangue, algo que Wicked recupera com excelência. Para começo de conversa, Wicked assegurou aos cofres da Universal uma arrecadação superior aos 725 milhões de dólares, cravando assim a quinta maior bilheteria de 2024. Foi a única produção na lista do top 10 que não era continuação, não era baseada no universo dos super-heróis e também não era derivada de franquias já lançadas anteriormente. E detalhe, 2/3 desse resultado vieram do mercado doméstico dos Estados Unidos, onde ele foi o terceiro do ano. Ou seja, é uma história com a qual o norte-americano se identifica, já tem uma relação prévia. E isso se explica pelo estrondoso sucesso do musical para os palcos, que estreou em 2003 na cidade de São Francisco e depois fez muito sucesso na Broadway. Só no primeiro ano, a peça arrecadou 56 milhões de dólares em entradas. Depois, bateu recordes sucessivos de arrecadação e é hoje o segundo maior musical da Broadway de todos os tempos em termos de receita. Já foram mais de 8.000 apresentações e ele continua em cartaz com a absurda marca de 1,7 bilhão de dólares acumulados. Em outras palavras, é um fenômeno norte-americano. Os rumores de uma adaptação cinematográfica vinham circulando há vários anos, mas foi em 2016 que informações mais detalhadas vieram a público, incluindo uma primeira data de lançamento. Alguns anos mais tarde veio a confirmação de que a história seria dividida em 2 filmes. Is it true you were her friend? Friend? Yes. Eu acredito que você aí já tenha assistido pelo menos trechos de O Mágico de Oz de 1939, um dos maiores clássicos do cinema mundial, que inclusive foi indicado ao Oscar de melhor filme e sobre o qual nós já falamos em um vídeo exclusivo aqui do canal. Ele foi adaptado de um livro escrito no ano 1900 por Lyman Frank Baum, que nos anos seguintes publicou uma série de novas histórias baseadas nesse mesmo universo e direcionadas ao público infantil. Acontece que mesmo após a morte do autor, novas histórias foram sendo publicadas, mantendo viva a fábula de Oz e seus mais variados desdobramentos. E foram literalmente dezenas de novos livros, escritos em múltiplos estilos e abordagens. Teve até uma versão soviética, escrita pelo russo Alexander Volkov. Em 1995, o norte-americano Gregory Maguire lança um livro que serviria de base para o roteiro desse filme. Cronologicamente falando, a história transcorre muito antes da chegada da Dorothy à Terra de Oz. O foco é a relação entre a Elphaba, também conhecida como a Bruxa Má do Oeste, e a Glinda, que é a Bruxa Boa. O que teria acontecido para que elas tomassem rumos tão diferentes, uma vez que chegaram a desenvolver uma amizade apesar das suas diferenças? Uma primeira pista importante é revelada quando o espectador descobre que a Elphaba sempre sofreu preconceito e repulsa das pessoas pelo fato de ter nascido com a pele verde. Ela era a diferente, a esquisita, sempre carregou isso com ela. Uma realidade muito diferente da sorridente, linda e popular Glinda. Ambas se encontram pela primeira vez na Universidade X, uma conceituada instituição de ensino da Terra de Oz. What? What are you staring at? Do I have something in my teeth? No, it's just... You're green. I am. Essa dualidade entre as duas principais personagens, uma oprimida e outra privilegiada, gera uma narrativa que é muito eficiente para prender a atenção do público. O pano de fundo é a injustiça, a busca por reparação
e a jornada em direção ao reconhecimento. O espectador fica sensibilizado com a história da Elphaba, cria uma conexão emocional com essa personagem, até porque pode se ver representado naquela história. As coisas ficam ainda mais tensas quando as duas são encaminhadas para o mesmo alojamento na universidade. Elas dividem o mesmo espaço e vão precisar conviver juntas, mesmo tendo personalidades e hábitos muito diferentes. E claro que isso também gera tensão. Mas o filme alcança um outro patamar a partir do momento em que as duas personagens conhecem pessoalmente o famoso Mágico de Oz. Ele é essa figura idolatrada, vista com admiração e respeito por todos, quase como uma entidade sobrenatural. Mas com o passar do tempo, a Elphaba percebe que na verdade ele usa da sua popularidade e da própria máquina de poder que está ao seu entorno para governar movido pela corrupção e pela opressão. This will be my last day here at Shiz. You see, animals are no longer permitted to teach. What? It's all right, Miss Elphaba. I'll be all right. Percebam como esse filme joga questões aparentemente complexas no colo do espectador, mas com uma roupagem leve. A Elphaba vai conseguir se provar como uma pessoa de valor, mesmo sendo vista com preconceito? O Mágico de Oz realmente é um líder legítimo e inquestionável? E depois que a gente descobre que não, de que forma seria possível lutar para construir um ambiente mais sadio para todos, livre de corrupção e dos abusos de poder? Só aí você já atravessa temas sociais importantíssimos como preconceito, liberdade e democracia. Mas sem aquele discurso chato, maçante e panfletário. Esses grandes temas são abordados sob um viés muito mais individual, porque partem da história de superação de uma protagonista que esbarra na noção do certo ou errado. Na minha opinião, esse é o grande acerto do roteiro. As pessoas assistem esse filme não para pensar sobre a sociedade e seus problemas, mas isso é posto em jogo de uma forma que na maioria das vezes nem é percebida. A experiência geral de assistir o filme supera isso tudo. O aspecto visual é de uma excelência única, tanto do ponto de vista da caracterização dos personagens como do acabamento final. Os figurinos são harmônicos, dão destaque às nossas duas personagens principais e em momento algum brigam com o ambiente ou com os personagens de apoio. Realmente foi feito um estudo complexo nesse sentido, motivo pelo qual o filme recebeu merecidas indicações da Academia nas categorias de melhor figurino, melhor desenho de produção, melhor maquiagem e penteado e melhores efeitos visuais. Além de tecnicamente bem feito, é tudo muito harmônico, muito bem encaixado. E até por ser um filme de fantasia, os efeitos visuais só complementam a experiência. Dos animais falantes aos passeios de câmera, tudo é exuberante. Tem muita gente que torce o nariz para os musicais, mas esse é um bom exemplo de como eles podem ser poderosos em determinados tipos de abordagem. Na minha opinião, as canções são todas muito boas e só reforçam a narrativa, até mesmo simplificando algumas passagens. Ao invés de criar uma barriga na história, elas deixam tudo mais dinâmico. Os arranjos também estão muito bons, bem como a mixagem sonora. E pasmem, tanto a Cynthia Erivo quanto a Ariana Grande gravaram as suas vozes ao vivo, dentro do set. Um desafio a mais, tendo em vista a movimentação das cenas e a necessidade de seguir as coreografias. O ponto alto nesse sentido é, sem dúvidas, a última música do filme, chamada Defying Gravity, que encerra essa primeira parte com chave de ouro. Boa parte dos méritos do resultado tem a ver com o diretor Jon M. Chu, um nome ainda relativamente jovem, mas que vem se destacando muito nos últimos anos. A habilidade dele de conseguir extrair o melhor de cada departamento, de criar uma decupagem artisticamente coesa e, além de tudo isso, ainda ser eficiente do ponto de vista narrativo, é impressionante. Ele conseguiu fazer algo que é cada dia mais difícil: trabalhar no cinemão dos grandes estúdios, imprimindo uma autoralidade. E a continuação já tem data de estreia prevista.
novembro de 2025, o que significa dizer que provavelmente a gente vai ter uma nova rodada de indicações para o projeto depois das 10 lembranças conferidas pela Academia, a primeira parte. Isso fez dele, inclusive, o segundo filme mais indicado do ano, ao lado de O Brutalista, uma marca merecida pela excelência técnica e também artística que o espectador vê na tela. Impossível falar de Wicked sem citar a qualidade dos trabalhos de Cynthia Erivo e Ariana Grande. A Cynthia vem construindo uma carreira interessante pelo menos desde o final da década passada, e aqui assume um dos seus maiores desafios como artista. O roteiro baseia o arco narrativo na personagem da Elphaba, então ela é naturalmente mais exigida. Também tem a questão dos números musicais, que eu já citei aqui, e ainda a complexa desconstrução de uma imagem pré-estabelecida que é negativa. Afinal de contas, se ela é a bruxa má do Oeste, por que eu deveria prestar atenção na história dela, hein? No meu ponto de vista, ela conseguiu entregar um trabalho de altíssima qualidade e merecedor da indicação ao Oscar de melhor atriz. Ao lado dela, no papel da Galinda, temos a igualmente competente Ariana Grande. Ela já tem uma carreira vitoriosa na música, é um sucesso nas plataformas digitais e já foi até premiada com o Grammy, apesar da pouca idade. No cinema, o papel mais relevante dela, pelo menos para a Academia, tinha sido Não Olhe Para Cima, indicado ao Oscar de melhor filme em 2021. Mas a falta de uma experiência maior no cinema não foi um problema. A Ariana Grande foi inclusive indicada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante e, se quiser se dedicar ao cinema nos próximos anos, tem um promissor caminho pela frente. Outros nomes que brilham na tela são os de Jeff Goldblum, que faz o Mágico de Oz, e Michelle Yeoh, no papel da Madame Morrible, uma personagem ao mesmo tempo charmosa e perigosa. Of course, you're gonna have to prove yourself first. Prove myself? Prove yourself worthy. Dearie, this is the Wizard of Oz. A receptividade geral ao filme foi muito positiva desde o lançamento, ainda que tenham sido organizados alguns boicotes por grupos conservadores. O diretor Adam McKay, responsável por A Grande Aposta de 2015 e Vice de 2018, entre outros, foi ainda mais além ao acusar o filme de ser uma propaganda esquerdista. Esqueça tudo isso e mergulhe em um dos melhores musicais dos últimos anos, que resgata o glamour, o charme, a excelência e a grandiosidade que só a velha Hollywood sabia fazer. A pior coisa de Wicked é que, infelizmente, ele acaba antes do fim da história e a gente precisa esperar pela continuação. E aí, qual é a sua opinião sobre Wicked, hein? Você gostou? Curtiu a vibe do filme? Deixe aqui a sua opinião nos comentários, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Também vai ser muito legal se você puder dar uma força se tornando um membro do canal, e assim você vai ter acesso a vantagens exclusivas. E a gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal, sendo que a próxima sessão vai ser sobre O Reformatório Níquel. E no domingo, dia 2 de março, eu espero você aqui no canal para a melhor cobertura do Oscar da internet brasileira. Até lá!